Oi, pessoal, vamos continuar com mais uma aula de materiais. Eu estava vendo o nosso cronograma e a gente viu até agora, né, a introdução de seleção de materiais e semana passada a gente viu classificação de materiais ferrosos, né, dos materiais que tem ferro como o principal componente da sua formação. Então a gente viu basicamente detalhes de cada um desses quadrinhos aqui, né? Tipo, diferenciava aços com baixo carbono, médio e alto, e ferro fundido, e assim por diante. E aços inox. Certo. Hoje a gente vai detalhar diversos tipos de ensaios, né? Por que que eu... Então, eu estava falando do cronograma. Nosso cronograma era agora, se eu não me engano, a gente adiantou um pouquinho. E ainda seria classificação de ligas ferrosas. E como eu consegui terminar isso, eu tinha programado 2 aulas e eu vi que não precisava, né, eu estender com as 2 aulas. Eu resolvi dar essa aula aqui sobre ensaios. Por quê? Porque a gente tem visto diversos... na parte lá de seleção de materiais, a gente começou a ver diversas propriedades. E essas propriedades, elas saem justamente dos ensaios. Então, eu tenho certeza que vocês já me escutaram falando demais sobre flexão, sobre fadiga, principalmente sobre fadiga, impacto, teste de temperabilidade. A gente viu isso quando a gente falou no capítulo 6 do semestre passado sobre os ensaios de tração. Então, a gente vai ver um pouquinho, e eu lembro que o projeto que eu passei para vocês no semestre passado foi sobre dureza. E a gente tem noção do que são diversas outras propriedades que a gente extrai desses ensaios, como de compressão, né? Mas na prática a gente não viu ainda, né? Então eu resolvi dar essa aula aí, já que a gente conseguiu adiantar um pouquinho, e aí depois a gente volta com o cronograma, tá bom? Então, a gente vai ver esses ensaios aqui. Vocês têm as disciplinas de ensaios, né? Metrologia e ensaios. Eu estava vendo a matriz curricular. Vocês têm a disciplina de metrologia e ensaios. Mas, provavelmente, não serei eu que vou dar, né? É uma disciplina mais laboratorial. E eu não tenho tanta experiência com laboratório. E essa parte de ensaios eu também vi dentro da disciplina de materiais. Então, eu resolvi dar, né? Mesmo que não estava literalmente assim lá na ementa. Ok, então vamos começar aí com o ensaio de tração. Então, o ensaio de tração a gente já viu. A gente já detalhou, a gente já viu as propriedades que a gente tira, limite de escoamento, limite de resistência à tração, resiliência, tenacidade à fratura, a gente já viu isso. Ok, eu vou passar rapidamente pelo ensaio de tração, apresentando alguns aspectos para a gente relembrar um pouco e tentando apresentar aspectos que a gente não viu detalhadamente, tá bom? Então, o primeiro vídeo que eu vou passar aqui, a gente viu esses vídeos, né? Mas eu vou passar esse videozinho aqui que eu achei interessante porque ele é bem prático, né? Ele é resultado de um laboratório que fizeram aí na Universidade Estadual de Maringá. E a gente tem alguns comentáriozinhos para a gente fazer que eu achei bem interessante. Que a gente sabe que na prática e na teoria as coisas são diferentes, né? Por exemplo, ó, vou mostrar. A gente tem essa curva clássica aqui, né? Essa daqui. A gente tem essa curva clássica e vocês veem esse desenhozinho clássico das curvas de tensão e deformação. Mas esse desenho é um desenho muito esquemático. Na prática, esse desenho não é perfeitinho assim, né? E eu gosto desse vídeo porque ele mostra passo a passo, né? Do ensaio. Então tá certo. Aqui, ó. Já tá aberto, né? Então, vamos voltar. Tem aqui ensaio de tração. A primeira coisa, ó. Agora a gente tem ali ensaio de tração ASFO SAE 1045. A gente viu isso na aula passada. 1045 é o quê? É um aço com baixa liga com 0,45% de carbono, né? Então é um ácido médio carbono. Ele não é baixo. E ele é temperável. Esse aqui não dá nenhuma informação sobre o ácido. Então a gente vai ter que adivinhar algumas coisas, né?
por exemplo, ó, vou passar um pouquinho. Aqui, tá vendo? Ele não apresentou nenhuma informação, ele vai direto para o ensaio. E no final também não tem nenhuma outra informação. Não fala das condições desse material. Não fala se ele foi trabalhado a frio. A gente sabe que ele está no formato cilíndrico, mas não fala a espessura desse, não fala o raio, não fala nada disso. Não fala o comprimento. A gente sabe que isso é normalizado. Mas aqui não deu nenhuma escala, não deu nenhuma informação para a gente entender como que é esse material. A gente vai ter parâmetros aqui de tensão. Tensão de escoamento, tensão de resistência e tração. E tensão de ruptura. Mas a gente não tem nenhuma outra informação para falar para a gente, por exemplo, se esse material teve um tratamento térmico. Então tá certo. Ó. Então aqui, à medida que vai passando aqui esse vídeo, ó, vocês estão começando a ver aqui, bem aqui embaixo, né, a gente começando a construir a curva de tensão da deformação. E eu já vou começar a detalhar, eu já vou adiantar um pouquinho. Ó, vocês estão vendo que aqui no adiantar dá para ver que está deformando, né? Ok. Bonitinha a reta limite do que a gente consegue extrair as propriedades da região elástica, né? Então aí eu tenho o limite de elasticidade. Elasticidade não é... Módulo de elasticidade, né? Eu pausei o vídeo aqui para lembrar. Módulo de elasticidade, tá bom? Então a gente consegue ver, né, a retinha bonitinha do módulo de elasticidade aí, que é tudo proporcional da região elástica. Ok, só que aqui tá a linha do vídeo do YouTube tá bem em cima. Vou dar um play aqui só pra gente sumir isso, ó. Tá vendo que no começo, aqui logo em onde está próximo ao zero, subiu e depois teve uma outra inclinação? O que aconteceu aí? Eu estava vendo a discussão, né, e também uma especulação que eu tenho. O que aconteceu aí foi algum ajuste de encaixe do material. Provavelmente ele deslizou dentro desse próprio molde aí do encaixe, não estava encaixado direito. Alguma coisa aconteceu que a gente teve esse incremento rápido, né, com uma deformação muito pequena. Provavelmente o material estava folgado. E aí ele vai bonitinho na região elástica. E aí ele começa a entrar na região plástica. Então aqui, ó, a gente já começa a ver a estricção, né? Estão vendo nessa região aqui, ó, do material, já está tendo tá tendo até uma formação de umas curvas aqui, né? Se a gente consegue acelerar, a gente consegue ver, ó lá, ó. Tem até um formato meio ovalizado justamente na região de estricção. E aí continua e rompe. Ele rompe o material. Deixa eu passar para romper. E ocorre a ruptura. Essa ruptura ela acontece um pouco depois já da região elástica. Então, quais são as hipóteses que eu consegui levantar aqui, né? Eu posso estar errado. Mas, pelo tipo de fratura, por essa região aqui, ó, do material que eu estou vendo, ela não tem o formato que a gente vai ver lá quando a gente trabalhar em falhas, e a gente vai ver um pouquinho aqui na sala de hoje, a gente não tem o formato de deformação elástica, de fratura elástica, né? De fratura dúctil, perdão, de fratura dúctil. A gente tem aqui uma fratura com aparência frágil, porque ela rompeu liso, né? O de cima aqui sai um pedaço, mas embaixo a gente consegue ver que o padrão é liso. Então, o que me dá a entender que esse material aqui, ele estava temperado. Pode ser que ele não esteja completamente, né? A gente viu que o 1045 ele não era tão simples de temperar, mas provavelmente ele foi temperado aqui. Por isso que deu uma tensão de ruptura, uma tensão de escoamento aqui, uma tensão de ruptura elevadas. O 1045 é uma aço média liga, é isso que a gente viu? Ele tem médio carbono, ele não é baixo nem alto. E ele é com a proporção de carbono lá daquele 4340, que é bastante temperável, né? Então, a resistência mecânica que é apresentada por ele, né, o limite de escoamento e o de resistência à tração foram bastante elevados. Eu apresentei esse site aqui para vocês, que é o MATLAB, vocês lembram? E aí, aqui está a IZ e aqui está a SAE, mas é a mesma coisa, né? Eles são relacionados aí, da mesma norma. Então,
Aqui tem diversas especificações dos materiais. Vocês viram que eu abri aqui, tem vários selecionados roxinhos, né? Que foram os que eu abri. E aqui a gente tem diversas formas que esse material foi obtido. Aqui onde eu tenho aqui round, quer dizer que é um perfil circular. Então, esse aqui que a gente tem é round, né? É circular. Aqui é aço, algum procedimento a frio, né? Provavelmente aí foi cold drawn. Eu estou suspeitando que cold drawn é isso mesmo. Ele foi fabricado a frio, ele foi estirado aí. Estirado não, estrudado, né? Trefilado. É isso mesmo, estirado. Estirado. Procedimento de fabricação a frio. Ok, e aí eu tenho também, eu esqueci aqui, perdão. Eu tenho também aqui, ó, temperado e revenido, onde tem aqui quench and tempered, né? E tem 390 HB, que é a dureza do material. Lembram lá das escalas de dureza? HB é a dureza Brinell. Então, hardness, né? HB, dureza Brinell. E aí tem aqui com dureza crescente. E aí eu abri, se a gente abrir aqui, por exemplo, a gente não tem dados dessa espessura, mas é bem comum a gente achar entre 0,75 e 1,25. E é bem comum também ter meia polegada nesses ensaios. Então, vou pegar aqui o meu primeiro material que tinha lá, né? Estirada a frio. E a gente tem parâmetros aqui de tensão de escoamento, esse yield aqui é de escoamento de 15,30 e de resistência à tração de 625. Se a gente olhar nesse ensaio, a gente conseguiu mais, né? A nossa tensão de ruptura foi da ordem de 900. Então esse material aqui provavelmente ele teve um tratamento térmico. Então eu fui lá e abri o de temperado revenido. E aí a resistência à tração dele, ó, a tração é 1350 e a resistência de escoamento é 840. Então, provavelmente esse ensaio aqui é com material com ácido 1045 que teve tratamento térmico. Por isso que ele está exibindo padrões de resistência à tração aí bem elevados, tá bom? Então, eu queria fazer essa discussão com vocês que eu achei bem interessante. Ok, aqui vai ter muito texto e vai relembrar muitas coisas. E eu vou deixar para vocês lerem muito desses textos, tá bom? Então aqui tem um ensaio, como que é um ensaio de tração, tem a máquina, é fixado com duas garras. Aqui não dá para ver completamente, mas ele está fixado, né? Que dá para ver bem em cima que esse padrão aí ele vai aumentar. Então é onde tem aí na garra de fixação que a gente prende. Então ele tem esse formatozinho aqui. Tem outra coisa que eu esqueci de falar também. Vocês perceberam que quando a gente desenha, a ruptura acontece geralmente no meio do material. É isso? Acontece no meio. E aqui aconteceu embaixo. Então, isso provavelmente aí é algum efeito de anisotropia, né? Essa região do material aí tinha alguma propriedade diferente. Então, aqui onde tem, ó, sofre influência de... Aí tem temperatura, velocidade e anisotropia. Vocês lembram o que é anisotropia? Anisotropia é que, dependendo de onde você carrega o material, da direção de carregamento, você vai ter um tipo de propriedade diferente, uma reação, uma resposta diferente. Então, eu devo ter algum parâmetro ali do material de fabricação de alguma coisa que influenciou ele romper aí embaixo. Né? Podem ser diversos fatores. Pode ser durante, por exemplo, a têmpera. Pode ser aquela região ali ficou fragilizada ou aquela região ali ficou mais dúctil e aí a fratura aconteceu justamente ali porque é uma região onde tinha menor resistência, né? Podem ter diversas origens, né? Provavelmente é ou da fabricação ou do tratamento térmico. É uma das duas. Ok. Essas prensas geralmente são hidráulicas, né? Ok. E aí a gente tem essa resposta aqui, típica, né, de carga por deformação. Então a gente transforma isso em tensão, deformação, mas a resposta que a gente tem na máquina é de carga em newtons e comprimento, né, variação de comprimento.
Ok, aqui a gente tem as formulazinhas que a gente usa, a gente já passou por isso, tem as conversões também de quilograma-força, é muito comum nessas máquinas os parâmetros serem de quilograma-força, né? E a gente tem esse gráfico aqui clássico, nossas regiões. A gente tem a região elástica, a região de escoamento, que é onde tem esse verdinho aqui, que é a região que começa, as discordâncias começam a deslizar, né, da nossa teoria lá do o que é uma deformação. Depois a gente tem a região de encroamento, que é a região de aumento, de incremento de resistência mecânica, por conta de quando a gente insere quando a gente insere deformações no material, né? Quando a gente faz um trabalho a frio, a gente encrua o material, a gente aumenta a resistência. Então é essa região. A gente lembra que na tensão verdadeira isso é um pouquinho diferente, né? A região ela aumenta. Aqui eu tenho resposta para diversos tipos de material, né? Então, por exemplo, eu tenho um material, um 1340 temperado, então ele tem esse comportamento, né? De aumentar a resistência rapidamente, e aí depois a gente tem a região plástica, a gente tem aço níquel, aço inoxidável, titânio. Quanto mais para frente vai essa curva aí, mais tenaz, mais dúctil é o meu material, né? Mais tenaz é o meu material. A gente vai diminuindo essa resistência, né? Quando a gente vai para ligas de magnésio, quando das ligas com menor resistência que a gente tem, metálicas. Ok. Isso tudo aqui, agora a gente fala de módulo de elasticidade, né? Quando a gente trabalha na região elástica, a gente tem esse coeficiente de proporcionalidade. E esse coeficiente de proporcionalidade, ele é o que a gente conhece como módulo de elasticidade. A gente tem diversos módulos de elasticidade nesse gráfico, né? de óxido de alumínio, de magnésio, aço. Quanto maior esse módulo de elasticidade, mais frágil vai ser o material, né? Ele vai ser mais inclinado, vai ser a nossa curva aqui, ó. Quanto mais inclinado, mais rígido é o material, perdão. Eu falei o parâmetro que a gente tem que relacionar é rigidez. Quando a gente fala de modularidade, a gente está falando de rigidez. Então, quanto mais inclinado, mais rígido o material. Eu falei de frágil, não é frágil não. Mas, geralmente, materiais frágeis como as cerâmicas, a gente tem essa inclinação bem elevada, né? A gente tem o módulo de elasticidade bem elevado. Né? Ele é relacionado à inclinação. Então, quanto mais inclinação, mais rígido é o material. A gente sabe que os materiais cerâmicos eles são bastante rígidos, né? E são também frágeis. Além disso, né? Não por causa disso, mas eles são também frágeis. Aqui está falando sobre como a gente acha esse módulo de elasticidade. Vocês lembram lá do parâmetro que a gente utilizava? Quando a gente tem um material que ele apresenta uma região de escoamento bem definida, a gente consegue ver justamente essa região bem reatinha, até chegar no escoamento. Mas a gente tem materiais que não têm essa região de escoamento definida e ele não tem esse comportamento exatamente linear. Então a gente pega uma porcentagem de deformação e aí a gente traça uma paralela, né, e acha aí onde cruza o gráfico. Ok, aqui eu tenho alguns dados de modularidade para diversos materiais, né, relacionados também à temperatura. Temperatura de fusão. Aqui é a mesma coisa, falando de vários materiais. Eu estou passando rápido, porque a gente já viu isso, né, e eu quero que vocês deem uma olhada para ir relembrando e vendo essas informações novas. Aqui é uma relação do módulo de elasticidade do coeficiente Poisson, né, quando a gente relaciona a variação aqui está escrito errado. A nossa variação de deformação, né, de comprimento com o da espessura. E aí a gente tem uma sobre a outra que a gente conhece como a coeficiente de Poisson. A gente toma negativo porque a deformação longitudinal aí ela é negativa, né? Está diminuindo o diâmetro. E a gente tem também a relação com o módulo de elasticidade a gente tem essa relação com o nosso... Esse coeficiente de Poisson, ele vai dar uma relação para a gente do módulo de elasticidade do ensaio de tração, né? Esse longitudinal com o transversal, que é o de torção, né? Que é do caso de cisalhamento, da tensão de cisalhamento. Aqui está falando um pouquinho sobre como mede essa tensão de cisalhamento. A gente viu que é a tangente desse ângulo. E aqui está falando... e começa a falar... Aqui vamos botar mais para frente.
Aqui a gente vai relembrar um pouquinho das propriedades que a gente consegue extrair. Então a gente já viu tensão de escoamento, tensão de tração e o outro é modo de resiliência. Resiliência é a energia absorvida no elástico. Então é aquela região triangular. Essa região absorvida aqui embaixo desse gráfico, né? Triangular. Nessa região elástica aqui. É essa área, né? Aqui era para ser reto, né? Aqui, nessa. Isso é o coeficiente. A gente vai pegar, né, com essa informação aí, vai apresentar para a gente o coeficiente, o módulo de resiliência. Então é isso que está falando aqui. A gente já viu isso, né? Vou passar rapidinho. E aí, esse módulo de elasticidade está muito relacionado à mola, né? Que aí até tem o nosso constante da mola está relacionado ao módulo de elasticidade. A gente tem também, aqui está falando, né, foi o que eu falei sobre essa região de escoamento, né, que é aí justamente onde a gente tem esse ponto onde a gente apresenta esses movimentos de discordâncias, que aí sai da zona elástica, que tem essa sigma y, que é o modo de elasticidade, ou sigma p, né, que eles chamam de tensão de projeto. Porque quando a gente projeta o material, a gente projeta ele até a região elástica só. Então, por isso a gente coloca esse sigma P, né, que é a tensão de projeto. Aqui é a mesma coisa, para quando a gente não tem uma variação, a gente não tem uma variação que não é bem definida, a gente tem essa padronização para 2%, 0,2% de deformação. E a gente traça uma paralela e acha, né? É o que eu falo. Ok. Aqui, falando de restrição e alongamento, a gente já viu. Aqui está falando sobre a teoria do movimento das discordâncias, né? Que é justamente quando começa a ter a região de escoamento. De escoamento. Ok, então a gente viu lá que na teoria das discordâncias, né, as deformações são justamente deslizamentos de planos atômicos. Aqui, para relembrar um pouquinho da parte da restrição, né, onde tem o gráfico, quando ele começa a descer, é que formou a restrição. E aí, por conta dessa restrição, dessa diminuição da área, a gente tem uma diminuição da tensão. Que lembra que é aqui na tensão de engenharia. Na tensão verdadeira, essa tensão aumenta, né? Porque, né, na tensão verdadeira a gente utiliza essa área verdadeira. E a área está diminuindo, a tensão está aumentando. Para os polímeros, a gente tem uma região elástica muito, muito grande, né? E ele tem esse comportamento aqui da tensão-deformação. A gente vai falar um pouquinho também de como que é esses gráficos de tensão-deformação para alguns outros materiais. Aqui eu tenho uma fratura dúctil. Então a gente tem a formação dessa taça, né? Que eu estava falando lá que no nosso vídeo eu não consegui ver, né? A gente não teve essa formação dessa taça. Essa taça, ela é típica de fratura dúctil, né? Então, quando ela rompe reto, é uma fratura frágil. E aqui a gente tem uma restrição bastante acentuada. E aqui a gente não consegue ver essa restrição bastante acentuada, né? Aqui mais aqui são propriedades, né, de resistência aqui, de tensão de escoamento, tensão de resistência à tração, de ligas metálicas, aqui de materiais cerâmicos e de polímeros. Então tem diversos materiais, né? Tem aqui nylon, policarbonato, polietileno, poliéster, polimetil, metacrilato de polimetila, polipropileno, fenolformaldeído. Tem vários aqui que são cloreto de PVC, polivinilcrenato de vinila. Esqueci como que é, mas esse é o PVC. A gente tem aqui nos cerâmicos, a gente tem zircônia, óxido de alumínio, que a gente chama de alumínio, né? Sílica, materiais vidro. E aí nos metálicos a gente tem aço, titânio, cobre, alumínio, bronze. Bronze não, aqui é
latão, ferro, níquel, molibdênio. E a gente tem também parâmetros de ductilidade, que é a porcentagem de alongamento, né? E aqui a gente tem, relembrando um pouquinho do módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade já é relacionado a toda a área embaixo da curva, né? Toda a área de energia que você consegue absorver até a fratura. Então a gente pode a gente tem uma regra prática que é essa área de um retângulo, né? Mas a gente viu que a gente também o parâmetro mais correto é medir toda a área. Aqui falando um pouquinho de ensaio, né? Eu gostei desse slide aqui justamente porque fala um pouquinho de como que prepara. Então, por exemplo, ó, a gente tem essa norma aqui, que é baseada a gente tem a norma brasileira, né, a BNT, que é baseada na STM E8MI, que é para ensaio mecânico de metais, né, de tração. Então, a gente tem lá a padronização de comprimento, de espessura, de área útil, tudo bonitinho. Aí a gente tem, ó, aí tem todo o procedimento do ensaio, fixação do corpo de prova, leitura de carga e variação de comprimento. Além disso, quando falha, depois a gente vai olhar. Então, aqui onde eu olhei, onde teve a fratura, como foi a fratura, e tudo isso a gente anota. Então, a gente tem lá defeitos, dados relatórios, identificação do corpo de dimensões, não. Localização da fratura, aspecto da fratura, aqui embaixo, né? Foi isso que eu estava falando. Então, quando a gente faz um ensaio de tração, depois a gente fica anotando os dados, né? Depois que fratura. Então, outras coisas aqui são relacionadas a especificações do corpo de prova. Então, por exemplo, ó, dimensões, direção da laminação, número, velocidade de aplicação. Então, onde eu falei aqui que a gente viu aqui onde tem essas especificações, né? Então, ele foi estirado a frio, ou ele foi laminado, hot rolled, que é laminado, né? A quente. Se ele foi temperado e revenido, se ele teve alívio se ele foi aliviar as tensões a alta temperatura, né? Se teve algum tratamento térmico de alívio de tensões. Isso tudo tem que constar, né? Aqui tem esse vídeo, mas provavelmente no relatório de ensaio tem tudo isso escrito. Tá bom? Aqui, ó, é esse slide que eu queria chegar, no de fratura. Então a gente tem aqui, por exemplo, se a gente colocasse um monocristal para fazer um nosso ensaio, a gente teria, né, uma clivagem e uma fratura justamente em um dos planos de deslizamento. Lembra lá quando a gente viu plano cristalográfico dentro da teoria de rede cristalina, né, e sistemas cristalinos, cúbicos de face entrada e tal? A gente tinha os planos preferenciais de deslizamento, onde tinha os maiores fatores de empacotamento, maior densidade planar. Então a fratura ela ia nesses planos, né, onde tinha essa maior densidade planar. Então, por conta dessa nossa concentração aí de tensões, das matrizes do tensor de tensão, a gente tem essa fratura a 45 graus, né, no monocristal. Nos nossos materiais que a gente ensaia, a maior parte, né, são de materiais policristalinos. Então, a gente tem diversas fraturas a 45 graus, só que como a gente tem diversos grãos orientados de diversos formatos, a gente vai ter essa fratura como se fosse uma fratura reta, né? Aqui a gente consegue ver também, né, uma estricção e esse formato de taça e cone aí, né, que a gente tem na fratura frágil. E esse rompimento retinho da característica da fratura dúctil. Aqui a gente observando essa fratura no microscópio, né? Então a gente tem aqui as fraturas, né, nos planos a 45 graus. E aqui a gente vai ter mecanismos de fratura. A gente vai ver isso depois. Aqui é ensaio de tração para outros materiais. Então a gente tem de polímeros e de cerâmicas, né? A cerâmica a gente vai ver que é um gráfico reto. A gente tem só fratura, só região elástica, né? Então a gente tração e pá, rompe. Fratura frágil. E a gente tem aqui também polímeros. Nos polímeros a gente tem diversos tipos de polímeros, né? A gente tem polímeros estruturados, cristalinos, a gente tem polímeros que são bastante dúcteis. Então, aqui a gente tem do polímero altamente elástico, tem um formato de curva muito peculiar, né? Que a gente tem uma alongação muito, muito alta.
E aqui, o clássico que a gente mostra é esse polímero aqui, né? Esse aqui do meio, onde a gente tem esse comportamento de bastante dúctil também. E a gente tem polímeros também que são frágeis, né? A gente tem polímeros que a gente chama de... A gente tem os polímeros... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Plásticos, termoplásticos e os termofixos. Os termofixos, eles têm uma estrutura... alguns têm uma estrutura cristalina, né? Organizada. E aí eles têm uma frágil, né? Tipo baquelite. Um comportamento mais frágil. Aqui é a influência da temperatura, que torna o material bem mais dúctil, né? Aqui de outros materiais, isso aqui é mais curiosidade. Por exemplo, do aço, aquele bem característico, a gente tem um óxido aqui, que é o carbeto de tungstênio, né? Um material cerâmico, carbeto de tungstênio, uma fratura frágil. A gente tem outro material cerâmico com uma fratura frágil e com resistência bem baixa, que é o gesso, e um elastômero aí, que é uma borracha. Aqui, né, esse altamente elástico são os elastômeros. Então, a gente tem uma classificação para os polímeros em 3 tipos, né? Um tipo de classificação, que são os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. Então, aqui a gente tem essa curva dos elastômeros, que são altamente elásticos de borracha. A gente tem termofixos tipo PVC, tipo PET, né? Esse plástico aqui que ele deforma, ele tem o comportamento, depois ele deforma e rompe, faz quase um fio, né? Dependendo do formato. E o frágil, que é tipo um baquelite, né? Tipo do cabo de panela, que também é um polímero, né? O cabo da panela. Mas você vê que a gente coloca o cabo no fogo e ele não derrete, né? Então a gente chama de termofixo. Aqui a gente fala de tensão verdadeira, que a gente chegou nessas fórmulas aqui, vocês lembram? Que de tensão verdadeira. E na tensão verdadeira a gente não tem esse comportamento aqui, né? Que a tensão ela cai depois da estricção. Porque como a nossa tensão é força sobre área e a área está diminuindo com a estricção, a gente tem aqui no convencional, na tensão de engenharia, diminui por conta que a gente utiliza a mesma área. E na real não, né? A gente utiliza a área real. E aí por isso que a tensão é sempre crescente. Não faria sentido, né? A gente romper o material com uma tensão menor do que a gente teria antes. Ok. E aqui relembrando, né? Aqui fala dos parâmetros N e K, dessa fórmula aqui relacionando a tensão com módulo de elasticidade, a deformação. E aqui essa tabela para esses parâmetros de N e K, para diversos metais, diversas ligas aí, certo?